Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito de caridade, né? Um entendimento um pouco maior do que é caridade, sempre com aquele enfoque, né, de caridade como meditação, como busca de elevação. Ou seja, caridade é um dos caminhos, não o único, mas um dos caminhos para se alcançar a libertação, para se alcançar a conexão com Deus, ok? Eu estou falando isso segundo a Vedanta, tá? Porque a gente sabe que alguns grupos, algumas religiões apregoam que a caridade é o único caminho. A Vedanta diz que não, a Vedanta diz que caridade é um dos caminhos, ou seja, Karma Yoga é um dos caminhos para se alcançar a conexão com Deus. Mas enfim, nós vamos falar um pouquinho hoje, trazendo um pouco aquela visão do óbolo da viúva, aquela famosa visão que nos é passada lá na Bíblia, um cenário, uma cena que Jesus fala a respeito do óbolo da viúva. Me acompanhe então, mas antes disso eu te peço que deixe um like, que compartilhe, né? Nos ajude a fazer o canal crescer, a fazer a mensagem da meditação crescer e principalmente faça comentários, faça observações que você tiver, isso daí sempre é muito bem-vindo, ok? Vamos lá então? Muito bem, nós vamos falar hoje a respeito de uma passagem que está enfocada lá em 2 evangelhos. Essa cena, ela é muito comentada, principalmente nos meios religiosos, né? No catolicismo, no espiritismo, junto dos evangélicos, ela é muito comentada, porque ela fala exatamente do que é doação, do que é caridade e nos dá uma visão de que não importa o tamanho, mas sim a intenção, a energia que nós colocamos na caridade. Muito bem, só que nós vamos botar uma lente de aumento aí nessa ideia da caridade, nessa ideia do óbolo da viúva. Eu vou contar rapidamente, caso você não conheça, essa passagem. É uma passagem que estava Jesus com seus discípulos, ou com alguns dos seus discípulos, observando um local que era muito comum na Palestina, na Judéia na época, que era um baú, uma arca, enfim, um depositário que eles tinham em lugares públicos e que era destinado às pessoas fazerem doações, chamada gasofilácio, né, essa arca. Mas enfim, as pessoas passavam por lá e depositavam suas coisas, que nem hoje em dia a gente vê, né, é meio comum a campanha do agasalho, né, nos estabelecimentos tem lá uma caixa grande de papelão em que as pessoas vão lá e doam um agasalho para quem tem frio, um cobertor, uma roupa quente, né, para quem tem frio. Lá tinha essa arca e as pessoas normalmente depositavam bens lá. E, obviamente, que cada pessoa depositava o que tinha, o que era possível. Pessoas mais ricas, até romanos, né, passavam lá e depositavam dinheiro, quantias boas de dinheiro, outros tecido, algum bem. E nesse contexto aparece uma senhora viúva, né, vamos lembrar, viúva, e deposita 2 moedinhas. 2 moedinhas, segundo está no Evangelho, 2 moedas de cobre, 2 pecinhas de cobre. E essas moedas, só para a gente entender, eram as moedas de menor valor entre o povo judeu. Então, só contextualizando isso, né? Eram 2 moedas, do valor mais baixo, dentro da estrutura monetária, digamos assim, dos judeus da época, ok? E eram nada comparado com as doações das outras pessoas, né, que tinham posses. E no fundo, né, quando Jesus observa isso, ele aproveita isso como lição,
para os seus discípulos e coloca, né, que de todos, quem tinha feito a maior doação, a doação mais significativa era essa viúva, porque os outros doavam do que não faltava e ela doava, né, estava doando naquele momento do pouco que tinha, aquilo ia fazer falta para ela. Fantástico! Todas as religiões, de um modo geral, todas as doutrinas do futuro aproveitaram muito essa ideia para nos dar dimensão da importância da doação, independente de quanto vale essa doação, né? É quanto vale para nós e não para o mundo. Nós vamos explorar um pouco dessa alegoria trazida na Bíblia, porque eu entendo que existe muita alegoria nessa passagem do óbolo da viúva. Aliás, como tudo na Bíblia e como tudo nesses grandes livros sagrados, como na Gita, na Bíblia, eles são atemporais. Eles não são ensinamentos que servem só para aquele momento. É interessante porque nós vemos muito isso no mundo hoje em dia, tratados, coisas profundas, né? Cheias de ciência, de tecnologia, mas que só servem para esse momento. Esses ensinamentos sagrados, como a Bíblia, eles são para sempre. Né? Aquilo serve hoje, vai servir amanhã, servia na época. A única diferença é o cenário. Jesus construiu uma ideia baseado num cenário da época, mas a ideia serve para sempre. Mas vamos entender então algumas coisas dentro desse ensinamento. Em primeiro lugar, nós vemos aí, né, que essa viúva era uma viúva e ela depositou lá 2 moedas, tá? Não foi uma, foram 2 moedas. Alguns ensinamentos aí para a gente começar a entender o que é a alegoria. Muito bem, a senhora era uma viúva, ou seja, ela tinha perdido o marido, ela estava solitária, era só ela, ponto. Só para você entender, ou pelo menos o meu entendimento, né? Por que a viúva? Por que a alegoria da viúva? Porque nesse roteiro, nesse caminho da caridade, do Karma Yoga, nós não somos grupo, nós somos unidade. Nós somos unidade. Por que nós somos unidade? Porque a verdadeira caridade, ela é feita sempre, no dia a dia. Não existe essa coisa de, agora eu vou me juntar com um grupo. Ótimo, você vai fazer isso. Claro, perfeito. Mas eu vou me juntar com um grupo e vou ligar a chavinha e vou me tornar uma pessoa caridosa. Vou lá ajudar os desabrigados, vou conversar com os idosos num asilo, né? Em primeiro lugar, essa senhora era viúva, era sozinha e o seu processo de caridade, ele tem que ser instalado dentro de você. Você tem que ser uma pessoa caridosa em qualquer situação e não no bando, ok? Uma outra coisa interessante, né? Ela lança 2 moedas. Ela é uma, lança 2 moedas. Aí você volta lá, que eu falei lá no início, você vai ver que no Evangelho de Marcos, o capítulo que aborda essa passagem é o 12, 1:2. No Evangelho de Lucas é o 21, 2:1. Será que não tem alguma coisa por trás disso que é importante a gente começar a entender? Ou seja, é a conexão nossa com Deus. Se você deseja de fato fazer caridade, né? A quem você oferece o produto dessa caridade de verdade? Você oferece a Deus. Isso é o que ensina a Bhagavad Gita. Isso é o que ensina a Bíblia. Você oferece a Deus. Nós falamos isso em aula passada. Oferece a Deus e não à coletividade. Você não está... Caridade não é espetáculo. Caridade não é espetáculo. Caridade é caminho para Deus. Eu acho que isso
é fundamental a gente entender, porque o que a gente vê por aí, infelizmente, é espetáculo da caridade, e que não é caridade de verdade. E aqui a gente vê claramente, né? É você em contato com Deus, 1 e 2. Muito bem, uma outra coisa interessante, né, da tal da moeda, das duas moedas que ela joga, né? Talvez assim, uma por ela, né? E uma por Deus. Mas outra coisa interessante é que essas moedas, que eram moedas que valiam muito pouco, moedinhas de cobre que valiam muito pouco para a época, elas representavam, segundo está lá na Bíblia, um quadrante. O que é um quadrante? Um quadrante é uma tarefa, ok? É uma tarefa, ou seja, aquelas duas moedinhas equivalem a um quadrante e um quadrante equivale a alguns minutos de trabalho. Olha só, veja lá na Bíblia que interessante, né? Tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de Lucas, a história da remuneração pelo trabalho, ou seja, o que a alegoria fala? Que você está doando um quadrante, uma tarefa. Só para você entender como é que funciona, um quadrante é um quadrado, ou seja, uma área X de tarefa dentro de uma propriedade. Imagina, por exemplo, que você define ali uma área, né, tanto por tanto, aí pega a enxada e vai limpar e arar aquela área. Então, é isso aí, é o serviço dentro de uma área que dura alguns minutos. Então, trazendo de volta aqui para a nossa compreensão, a verdadeira caridade é trabalho em favor do próximo e não doação material. A própria alegoria se explica, né? A própria cena que Jesus mostra explica que o que a mulher estava doando era parte do trabalho dela. Então, se você deseja doar alguma coisa para o próximo, você tem que doar o seu tempo de trabalho. Ah, mas eu não tenho tempo. Ótimo, doação material é sempre bem-vinda. Você pegar alguma coisa que você tem é sempre muito bom doar. Agora, você entender que doando alguma coisa que você tem, alguma coisa lá que você não precisa, o excedente, que você doando isso, você já fez a sua parte da caridade, me parece que não é bem assim que a coisa funciona, né? Ou seja, tem que se doar, seja para a coletividade, seja para os seus amigos, seja para o seu cônjuge, seja para os seus filhos ou seus pais. A grande caridade é a doação de si, é doar o seu tempo e o seu tempo de trabalho. É fantástico quando a gente começa a entender essa alegoria. A verdadeira caridade começa exatamente dentro de nós. A caridade é de dentro para fora. Então, nós começamos a verdadeira caridade reconhecendo, né? Nos reconhecendo aí viúvos e nos reconciliando com Deus, com a essência. Dessa reconexão é que surge a verdadeira caridade. Uma outra coisa importante é que o trabalho é sutil, é discreto, como as moedinhas da viúva. Parece que ninguém observa, né? Parece que ninguém está observando aquilo que você faz, mas Jesus está observando, como aparece na parábola. E entenda uma coisa que vai ficar muito clara ao longo da sua vida: o ego é aquele que faz tudo certinho, de acordo com normas e valores, e no fim dá tudo errado. E o eu espiritual, ele parece que não faz nada e no fim dá tudo certo. Observe isso e o que você tiver que fazer, entregue para Deus. Namastê.